Você que está escutando essa palavra, que Deus abençoe sua vida. O Espírito Santo falou ao meu coração uma palavra lá no livro de Esther sobre a rainha Vasti, que ela tomou uma decisão que serve de exemplo para muitos de nós. É muito raro você escutar uma palavra sobre essa mulher, né? Porque foi uma mulher gentia, né? Muito se fala de Esther e tal, mas essa mulher a atitude dela, o Espírito Santo falou muito comigo. A partir do verso 10, no capítulo 1, diz o seguinte: Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abigatá, Zetar e Carca, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Azuero, que introduzisse a presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes formosura dela, pois era extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Eu não sei se essa mulher, a rainha Vasti, a Bíblia não fala se ela era uma mulher temente a Deus ou não, mas ela nos mostra um exemplo que nós não devemos negar os nossos princípios. Nós não devemos renunciar à nossa fé. Não devemos desobedecer a palavra de Deus por oportunidades, por amizades, por promoções no emprego, por você ser querido pelas pessoas. Porque a palavra diz aqui no verso 19 do capítulo 1: Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa rainha, ela perdeu o posto de rainha, e outra foi colocada no lugar dela, que foi Esther. Mas aqui eu não estou entrando no mérito de Esther ter entrado ou não no reinado dela, porque a missão que Deus tinha, ele ia realizar de qualquer forma. Só que a atitude dela falou muito comigo, porque nós, se preciso for, como servos do Senhor, se nós queremos agradar a Deus, e muitos de nós falamos que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que nós somos dele, queremos ir para o céu, nós agimos contrário à palavra dele, porque as nossas obras dizem ao contrário. A gente deixa de obedecer a palavra, a gente deixa de falar a verdade para alguém por medo do que a pessoa vai pensar. A gente deixa de praticar a palavra por medo de perder aquela promoção de emprego. A gente deixa de falar a verdade por medo das pessoas nos criticarem, por medo das pessoas falarem mal, sendo que o evangelho é isso. O evangelho é perder a sua vida para ganhar a eternidade. Paulo foi um exemplo disso. Pedro, Daniel, Abraão, Paulo, ele tinha toda a reputação de fariseu, um homem bem-sucedido, mas ele decidiu perder a sua reputação nesse mundo para com os homens, para ganhar a sua vida eterna para com Cristo. Ele decidiu renunciar. Ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Pedro abandonou sua vida de pescador, sua reputação que ele tinha ali construída como um bom trabalhador, ele renunciou para morrer numa cruz de ponta cabeça, porque ele amava mais a Cristo do que a sua própria vida. Daniel, ele decidiu ser fiel ao Deus Todo-Poderoso que o havia sustentado, do que obedecer ao rei e parar de orar, e ele foi lançado na cova dos leões. Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela, foi fiel ao chamado do Senhor. E muitos de nós queremos seguir a Deus, seguir a Cristo, vivendo uma vida rasa, uma vida cristã medíocre que se baseia em seguir as nossas vontades e os nossos desejos. Porque hoje muitos têm pregado o evangelho da prosperidade, que Deus ele vai te abençoar, que Deus ele vai fazer. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, é porque você fez algo de errado, é porque você não obedeceu a Deus, que você está pagando por algo. Mas não, meu irmão. O evangelho ele é renúncia. O evangelho ele é santidade. O evangelho é perder a reputação, se necessário for. É perder o emprego, se necessário for. Se for para ser fiel a Cristo. Se o teu patrão falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer um esquema
para mim, se você não fizer, eu vou contratar outro. Você fala, eu vou ser fiel ao meu Deus, eu não vou fazer isso. E aí, se você tivesse de uma situação como essa, você faria a vontade do seu chefe, do seu rei, ou você agradaria o Senhor teu Deus? O que você pesaria na balança? O que você faria? O Senhor tem nos chamado hoje a renunciar, meu irmão, o que for necessário por amor a Ele. Porque Ele disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E aqui Ele não está falando apenas sobre a gente falar que a gente é cristão, não somente isso, mas nas nossas atitudes no dia a dia. Como a gente tem confessado a Cristo nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Porque as nossas ações revelam a nossa santidade. As nossas ações revelam quando a gente ama o Senhor, quando a gente tem o nome dEle. Meu irmão, que assim como Jó, você possa ser fiel ao Senhor Jesus. Mesmo que você passar pela maior luta, a maior tribulação, o Senhor vai te honrar. Se a recompensa de você não vier nessa vida, ela vai vir na eternidade, pode saber. O seu galardão, ele vai vir. Deus, ele não brinca com o sacrifício de ninguém. Então seja fiel ao Senhor, custe o que custar, venha o que vier, seja fiel, renuncie o que for preciso, abandone o que for preciso, desagrade quem for, mas seja fiel ao Senhor, meu irmão. Seja fiel a Ele, porque você vai ser recompensado. Não o desagrade, tenha temor, tenha zelo por seguir os mandamentos dEle. Porque muitos hoje têm se perdido o zelo pela palavra de Deus, o zelo pelos mandamentos do Senhor. A gente acha que pecados são apenas aqueles pecados grandes, como assassinato, adultério, furto. Mas as pequenas atitudes da gente negar o Senhor nas coisas que nos favorecem, desagradam o Senhor também, meu irmão. E que Deus abençoe sua vida poderosamente, que essa palavra possa ser ministrada no seu coração. Se você está precisando de uma resposta, que essa possa ser: escolha o Senhor Jesus do que agradar os homens. Gálatas 1:10, por acaso eu procuro agradar Cristo aos homens? Se procurasse agradar os homens, não seria eu servo de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Que tenha uma ótima meditação, uma ótima reflexão, e que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus, te fortaleça. E que Ele te abençoe em cada situação que você estiver e te dê força para superar cada batalha e cada desafio, em nome de Jesus.